O filho pródigo e divórcio. O que esses dois têm a ver um com o outro? Fique até o final desse vídeo e você vai se surpreender o que o filho pródigo tem a ver com divórcio. Eu, estando aqui em casa, eu consegui compreender isso. Deus falou profundamente no meu coração sobre essa analogia do filho pródigo e o divórcio. O filho pródigo, cansado da casa do seu pai, cansado de estar dentro daquele lar, ele começa a olhar para bem longe. O horizonte, tudo parece ser lindo. Ali, naquele lugar longe e distante, a paz. Ele vê o seu lar, ele vê a sua casa como sendo lugar de muitos conflitos, de muitas dores, de muita batalha. Até porque era uma fazenda. E então ele enxergava aquela fazenda no lugar de muitos trabalhos. Ali tem trabalho, ali tem muitas dores, tem que acordar cedo, tem que batalhar, tem que trabalhar. É muito fardo. Qual é o lar? Qual é a casa que não tem trabalho? E aí, meu irmão? E diz você, minha irmã, qual é o trabalho que tem sido na tua casa? Qual é o trabalho que aquela pessoa que está indo, que teve na sua casa, que faz com que ele olhou ou ela olhou para o horizonte e achou que lá tem menos trabalho? O filho pródigo enxergava assim. Ele achava que a sua casa não era bom o suficiente para ele. E ele cometeu algo que nos faz refletir. Só quem está no processo sabe o que o pai do filho pródigo passou. O filho então se aproximou do seu pai. Fica no vídeo, saia não. Esse vídeo vai falar muito com o teu coração, vai abrir muito a tua mente. Ele se aproximou do seu pai. Aproximou-se do seu pai, estando vivo, para pedir a herança. Só se pede a herança para quem já morreu. Mas o filho pródigo pede a herança. Só que ele não só pediu uma herança, ele colocou para o seu pai a batalha, a luta que ele estava passando ali. E ele diz: pai, divide comigo a herança, reparte a minha parte, porque eu vou para um lugar bem distante. Agora eu pego me pensando, imaginando a dor daquele pai. O sofrimento que o filho pródigo causou naquela família. O seu irmão olhando, as pessoas que estavam ali, que já eram acostumadas com eles. Não era só uma separação, não era só alguém indo, mas era alguém matando uma pessoa ainda vivo. Era alguém matando uma pessoa vivo. Ou seja, manter vivo e morto ao mesmo tempo. Dói, não dói? Aquele pai olhando para o seu filho. Meu Deus. Tudo que estava ali, estava indo embora. Todo o sonho daquele pai, tudo que ele tinha no coração, estava deixando ele. Estava indo embora. É verdade que o filho pródigo encontrava muita batalha ali naquela casa, porque qual é o lar? Fala você aqui. Qual é o lar, qual é a casa que não tem os seus conflitos, que não tem as suas batalhas? E então, o pai libera. Fica no vídeo. Não saia. Deus tem algo profundo para você. Inclusive, você pode verificar se você está inscrito e compartilhar esse vídeo para quem está se divorciando. Ou para você que ainda acredita na restauração, na restituição, na reparação de um lar, de um casamento. Esse vídeo, ele é especialmente para você. Deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Ele liberou. Ele deixou o filho pródigo ir. Ele, com muita dor,
porque é pai. Ele se divorcia com o seu filho. Ele reparte os bens e deixa o seu filho ir. Mas agora, pega aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Entenda o processo, fique ligado naquilo que Deus está te entregando para você agora. Acredito que esse vídeo é a resposta de muitas orações. Existem muitas perguntas, muitos questionamentos, e eu estou trazendo para você a revelação da palavra de Deus. Estou trazendo para você o que Deus está falando contigo dentro da palavra. Então fica neste vídeo, não saia deste vídeo. A palavra de Deus fala que quando o filho pródigo, ele foi para essa terra tão distante, o que houve? A Bíblia diz que o filho pródigo, ele se divertiu. Ou seja, aquilo que ele estava buscando ali estava muito bom. Não tinha mais o sofrimento do lar, o sofrimento da casa, não tinha que acordar cedo, não tinha obrigação mais com o seu pai, daquele povo, daquele lugar tudo novo, tudo diferente, né? Tem muita gente falando sobre isso aí, né? Tudo novo, tudo diferente, novo lar, nova casa. Mas aí, fica no vídeo. A Bíblia fala que depois de gastar todo o seu dinheiro, deixa o combustível acabar. Deixa essa pessoa ver os conflitos que vão chegando. Porque tem mistério aqui nessa palavra, não é pouco mistério, não, é muito mistério. O filho pródigo levou algo consigo. O filho pródigo carregou algo na vida dele. Nenhum rompimento, nenhuma aliança que é quebrada é bem vista por Deus. Ninguém rompe algo que é primórdio da vontade do querer de Deus neste mundo, sem que Deus não se curve para ver o que está acontecendo. Principalmente a base de tudo aquilo que ele construiu, o lar, a casa e a família. E é onde Satanás mais toca e mais trabalha. O filho pródigo levou algo consigo. Bem, sobre o divórcio, a palavra de Deus fala que Deus odeia o divórcio. E eu te pergunto para você, aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus se enoja, mexe com o íntimo, com o interno de Deus, pode junto carregar bênção? Pode junto andar bênção? Bênção e ódio de Deus caminham junto? Não. Não caminham junto. Tá pegando o que Deus está falando contigo? Como que vai ser o fim desse vídeo? Você não entrou aqui por acaso. Todas as pessoas, situações e circunstâncias que houve no passado, no tempo em que a palavra de Deus estava sendo escrita com os acontecimentos com o povo de Israel, quando Deus se aborrecia porque as pessoas desobedeciam a palavra, como idolatria, como não cumprir com aquilo que ele programou para Israel, que era obedecer os seus mandamentos. Inclusive ele só deu 10 mandamentos, ele não deu mais do que isso. Os outros 603 foi o povo que colocou. Ele pediu pouca coisa, e uma delas era obedecer ao teu pai, tua família, esposa, lar, casa, marido. Quando Israel descumpria a palavra de Deus, olha o filho desobediente. E este pai lá de cima, ele é bem diferente do que esse pai da terra. Porque esse pai lá de cima, ele não é só pai. Ele é juiz. Tá pegando o que Deus está falando contigo? E então a palavra de Deus fala que como o Senhor se aborrecia, se entristecia, Deus matava. Deus quebrava as pernas. Eu contei o que aconteceu com meu pai.
testemunho da minha mãe. A Bíblia fala que Deus abria a terra e engolia. Deus ligava peste. O Senhor dizia, se você se arrepender e clamar, se arrepender, não é só pedir perdão não, e clamar, então eu abrirei a janela do céu, eu repreenderei a maldição, olha, maldição, que está sobre a terra. Então a desobediência e ódio de Deus não levam bênção, mas sim maldição. E foi isso que o filho pródigo levou consigo, maldição. Bem, enquanto que ele estava ali naquela terra festejando, ele carregou com ele a maldição para aquele povo. Senão a palavra de Deus não dizia que o repudiado que casou cometeu adultério por causa daquele que deu a carta de desquite de divórcio. Está na Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui. Então, quando o filho pródigo estava lá festejando, como eu falei, fazendo a sua farra, a maldição então veio sobre aquele lugar. E a Bíblia fala que houve fome. Meu irmão, só deixa Deus trabalhar. O pai do filho pródigo manteve as portas abertas. Se você crê na restauração, se você crê na restituição, deixa a porta aberta. Mantenha a porta aberta. Você é capaz de amar tanto assim o seu filho pródigo, que partiu da sua vida, que achou que o seu lar, a sua casa e tudo que estava lá não era suficientemente bom? Porque os conflitos que estavam lá era tão ruim, que o horizonte parecia tão bom. Mantenha a porta da sua casa aberta, se você tem tanto amor assim. Porque o filho pródigo está levando consigo a maldição. Mas essa maldição da parte de Deus não é para destruir o filho pródigo, não. É para restauração, é para restituição, é para um novo lar. E sempre tenho falado com vocês aqui, o novo lar, a nova casa, a nova reparação, a nova restituição é na onde? Hoje estou propondo para vocês dentro da Bíblia. É onde você está. Isso é no seu lar, na sua casa. Por que Deus é esse que só reconstrói estando longe, estando para outro lugar? Que Deus é esse que não é poderoso, não é capaz de transformar onde você está, no teu lar, na tua casa? Que Deus é este que vai trabalhar no filho do outro, não vai trabalhar no teu filho, no teu marido, na tua esposa, no teu companheiro? Que Deus é este que esse povo está servindo aí no YouTube, que esse monte de pastores, tudo que nasceu hoje no Evangelho, que não tem fundamento bíblico, não tem a palavra de Deus, está arrastando multidão. Sai desse pessoal, meu irmão. Foge desse pessoal. Escapa-te para a tua vida. Escapa-te para a tua salvação, meu irmão. Vai na palavra de Deus como ela é. Cuidado, pastor. Semear discórdia, semear problema. Um dia o juízo final virá. Existe um Supremo muito maior lá no reino do céu. Se você tem capacidade de deixar a porta aberta, deixa a porta aberta. Porque Deus está trabalhando profundamente agora no filho pródigo. E então veio uma grande fome sobre aquele lugar. E ao vir a fome sobre aquele lugar, a Bíblia fala que o filho pródigo, ele se lembrou da casa do seu pai. Ele se lembrou daquilo que era lá. Ou seja, agora ele faz uma comparação. Ele estava em uma outra situação. Quando ele estava aqui, vocês lembram no começo do vídeo? Como o filho pródigo via lá? Tudo maravilha, liberdade, paz, coisa boa, não tem trabalho. Agora o filho pródigo estando nessa condição, ele olha para a casa do seu pai e ele se lembra como que lá, na verdade, era bom. Louvado seja o nome do eterno Deus. Irmão, eu nasci no Evangelho, eu vi isso. Estou falando que eu vi com meus próprios olhos. Nenhuma, nem duas, nem três, o filho pródigo retornando para casa. A filha pródiga. Quantas filhas pródigas eu vi retornando? Uma sem braço, outra sem perna.
outras. E depois Deus restaurar outros, infelizmente, Deus trouxe, tratou e levou. Eu vi testemunho na minha frente, eu já participei, eu fui orar. Só que eu voltei para a presença do Senhor com 30 anos. Crer somente no Deus que fez os céus e a terra. O homem acha que se manda, mas ele não manda. A terra, a sua plenitude e tudo que nela há. A terra, sua plenitude e tudo que nela há pertence ao Senhor. Agora o filho pródigo, estando nessa condição aqui, ele se lembra e ele fala: vou me levantar, vou me erguer, vou levantar e eu vou para a casa do meu pai. E quando ele chega na casa do seu pai, o seu pai recebe. Por quê? O amor dele é um amor não terreno, sublime. O amor de Jesus, só esse amor. Só o amor de Cristo Jesus pode. Acredite, o amor terreno não. E se você está nesse amor, permanece. E se você não tem esse amor, busca o amor de Jesus. Não é um amor terreno. O amor terreno, ele é recíproco. E aí, vou fazer por você, o que você faz por mim? Eu vou te entregar essa coisa aqui, olha, que esse é um caminho de duas vias, tá? Eu faço você, o que você pode fazer por mim? Esse é o amor que nós, eu, você, todos nós cometemos esse erro. Vamos voltar para Cristo Jesus, vamos voltar para o amor de Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo não é amar apenas como você se ama, não. É como amar como Cristo ama você mesmo. E o filho pródigo, agora retornando para a casa do seu pai, houve-se festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Ou seja, quem vai está perdido. Entendeu? Não foi encontrado, não será encontrado em lugar nenhum. É Bíblia. Pode falar o que vocês quiserem. Pode dar o argumento que quiser. Inclusive, a Bíblia fala que nos últimos dias andarão inflamados nas suas próprias fações. Porque eu tenho as minhas fações, os meus pensamentos, como é que ela é, eu tenho as minhas razões, então eu vou meio que interpretar o que está escrito na palavra de Deus. E assim fica muito bom. Não. Todos nós vamos ter que prestar conta no juízo final. E agora o filho pródigo, ele foi encontrado. Hoje eu deixo essa palavra para você. O que estava perdido poderá ser encontrado se você manter a porta aberta. Deixa, porque ódio de Deus e bênção não caminham junto. Ódio de Deus só caminha junto com maldição. Fica na paz de Jesus.